Irmãos, nosso tema está aqui na nossa tela, né? Tá difícil? Completa para mim, igreja. Tá difícil? De novo, tá difícil? Tá difícil? Como é que nossos irmãozinhos de outras igrejas falam assim, eu recebo? Você quer falar isso hoje? Tá difícil? Não é o tá difícil que você vai receber, tá melhorar, né? Tá difícil? Agora você fala, eu recebo. Eu também. Antes de lermos o texto, antes de falar o que Deus colocou no nosso coração, eu quero te dizer o seguinte, tá difícil sim, tá difícil. Mas eu creio que vai melhorar. Mas a primeira coisa que eu quero deixar aqui no seu coraçãozinho, que o caminho da melhora passa primeiro pelo caminho de uma obediência ao Senhor. Primeira coisa, antes de ler o texto, antes de falar tudo que o Senhor colocou no nosso coração, que tem coisa que eu nem sei o que Ele vai falar ainda hoje. Primeira coisa, para que você receba uma atitude de Deus para melhorar o momento difícil que você esteja vivendo, você precisa já nesse momento falar assim, eu preciso começar a andar pelo caminho da obediência. Ponto. Segunda coisa, que se você não conseguir trazer e tomar posse disso, talvez você não vai conseguir perceber a melhora do dia de amanhã na sua vida. Além da obediência, você precisa começar hoje a tomar uma decisão no seu coração e dizer, eu preciso me consagrar. Eu preciso da santificação hoje. Eu preciso achar e contar com Deus, que Deus venha ao meu coração e mostre o caminho da santificação, da consagração, para que aí sim eu possa andar conforme os mandamentos do Senhor e confiar que o dia de amanhã, pela minha obediência na palavra de Deus e confiando no que Deus tem para nós a cada momento da nossa existência, Ele vai honrar e vai nos garantir dias melhores, mesmo que você esteja vivendo uma extrema tempestade na sua vida, porque mesmo que essa tempestade esteja acontecendo, Deus está agindo ao seu favor, e a maior prova é porque você está aqui hoje. Porque eu não sei se você consegue perceber as dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. E você está rompendo com todas elas. Por que você está rompendo? Porque a cada dia Deus está acalmando a tempestade da sua vida. E é por isso que eu creio que o amanhã vai ser melhor. Se está difícil, vai melhorar. Mas primeiro, comece a colocar no seu coração, eu preciso obedecer. Segundo, eu preciso achar um caminho de consagração, de santificação e andar conforme a palavra de Deus. Agora abra sua Bíblia em Êxodo 2, do 23 ao 25. Texto grande, nós separamos apenas a parte final do texto, depois nós vamos expor um pouquinho o que está acontecendo, e depois nós vamos trazer algumas questões para que o amanhã se torne melhor do que hoje. Na minha fala contínua para esta igreja, eu sempre falo, né? Que o segundo momento com Deus sempre será melhor do que o primeiro. Então, hoje eu quero afirmar diante desta igreja que hoje foi o melhor dia da minha vida. Foi o melhor dia da minha vida. E já quero falar hoje, o amanhã será melhor do que hoje. Porque é assim que eu creio. Porque o segundo momento com Deus sempre será melhor do que o primeiro. Creia nisso. Sempre. Porque é o dia que Ele te presenteou para viver naquele dia conforme a vontade dEle. E me deu tudo. Então foi hoje o melhor dia da minha vida. E pela fé amanhã será melhor do que hoje. Mesmo que esteja nublado. Porque eu tenho certeza que Deus já está lá, aplanando o meu caminho para romper com as dificuldades. Vamos ao texto? Êxodo 2, de 22 a 25, nos fala assim, a partir do verso 23. Aliás, botei 22, né? Verso 23, aí mesmo. Decorrido muitos dias, olha, morreu o rei do Egito. Que notícia triste hoje, né? Cadê? Morreu o rei do Egito, gente. Que tristeza, que tragédia. Sabe para quem? Para o povo de Deus. Porque esse Egito, esse rei que morreu, era uns que ainda lembrava de José. E aqueles que vieram após esse rei aí não lembrava mais de José. Aí o que acontece? Os filhos de Israel começaram o quê?
a gemer sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Então alguém morreu, alguém assumiu, e este que assumiu começou a pesar a mão sobre o povo de Deus, porque não lembrava mais dos feitos poderosos do Senhor através do grande José no Egito, né? Que salvou a humanidade daquela terrível fome que naquele momento se instalou ali em todo o mundo. Próximo versículo. Ouvindo Deus, olha que bênção, começaram a pesar a mão no povo de Deus, o povo começou a clamar, isso chegou ao ouvido de Deus. Só abrindo um parênteses, o povo de Deus ficou 430 anos sob escravidão severa do Egito. 430 anos na escravidão, gemendo. Então ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se de quê? Da sua aliança com os nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o rei do Egito esqueceu de José, esqueceu dos feitos poderosos de Deus, mas Deus não esqueceu da sua aliança. Igreja, quando as coisas começarem a ficar difíceis, lembre-se, Deus não esquece da aliança dele que fez contigo. Não esquece, mesmo que você esteja gemendo, Deus não esquece da aliança que fez contigo. Próximo versículo. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Deus percebeu que aquele momento era hora de agir. Só Ele poderia transformar uma situação difícil em algo favorável, em melhorar. Algo que parecia impossível de ser resolvido. Sob uma escravidão, 430 anos, povo estranho, que não temia Deus, não conhecia Deus, mas Deus lembrou da sua aliança e teve ali, se importou com o teu povo e o favoreceu. Então aqui nós temos, nesse pequeno trecho de Êxodo, depois você pode ler o capítulo todo, uma incrível história, uma história verdadeira, uma história real, uma história providencial que vem da palavra de Deus, que vem de Deus e que está relacionada a um grande homem de Deus, conhecido como Moisés, e conhecido também da sua fuga do Egito, né? Depois de matar o egípcio, procurando defender um hebreu. Olha que coisa interessante. Depois de 430 anos de servidão, de angústia, Deus levanta um homem para vencer uma nação. Levanta um homem para libertar uma nação. Levanta um homem para salvar uma nação. E levanta um homem para dar continuidade ao seu projeto messiânico da vinda do Senhor Jesus na face da terra. Diante de uma época totalmente trágica, difícil, Deus começa a preparar um momento de alento, de melhora, mesmo em tempos de extrema dificuldade. E para isso a história é linda, é provocativa. É algo que enche os nossos corações, como que Deus trabalha pelos meios, como o caminho do Senhor, muitas vezes, não é um caminho que nos leva a uma percepção de consciência dentro de uma rotina normal, mas Deus tem a sua forma de trabalhar e de agir própria, e é Ele que tem um controle de todas as coisas. Então, diante de uma grande nação escravizada, passando por um momento extremamente terrível que nós vamos conhecer na nossa narrativa, Ele faz com que Moisés surja para ser aquele que haveria de libertar a nação. E antes dele surgir como Salvador, ele foi forjado por Deus, né? Moisés já demonstrava um senso de libertação quando ele vê ali um irmão, um hebreu, sendo espancado, açoitado, e ele se revolta com aquilo, e aquela sua atitude, né? Ele mata aquele egípcio. Isso faz com que ele tenha que fugir de um palácio e se refugiar no deserto por 40 anos. Tanto o pai Amrão como a mãe Joquebede, também tia de Amrão, de Moisés, eram da tribo de Levi. E eles se casaram e no devido tempo, olha só a situação, tiveram um filho bem formoso, que era Moisés, o qual ficou escondido por 3 meses, numa época difícil e problemática, com instruções de Faraó. Acredite que toda criança do sexo masculino do povo hebreu, que nascesse naquele período, deveria ser lançado ao rio para ser alimento dos crocodilos.
Você imagina, mãe, você ter um filho varão naquela época, além do povo já escravizado de 430 anos, e agora está grávida no momento que o rei, que o faraó declara que todo menino, toda criança do sexo masculino deveria morrer, ser lançado no Nilo para ser alimento de jacaré. Como é que ficaria o seu coração? Que tempos difíceis. O que está ruim pode piorar, né? Mas o nosso tema é difícil. Está difícil? Vai melhorar. Mas olha a caminhada. Olha a situação pela qual Moisés nasceu. Olha como Deus vem trabalhando. Então, essa problemática, essa instrução de Faraó para matarem todos os meninos nascidos em Israel. E bem menino, né? E bem menino, ainda criança, inconsciente, né? Como nós vimos aqui o Mateus à frente sendo batizado, Moisés já estava vencendo uma perseguição que tinha como objetivo gerar a sua própria morte, ainda criança. Imagina uma criança que não podia sequer pegar uma lança, uma espada, um escudo. As crianças já eram ameaça para um grande reino, porque as crianças faziam parte do povo de Deus. Isso já trazia preocupações ao povo do Egito, à nação do Egito. O que a criança poderia fazer de mal a um grande exército? Nada. Mas elas já estavam sendo condenadas à morte simplesmente pelo fato de ter nascido homem. Só isso já era sentença de morte para uma criança naquele momento. Está difícil? Vai melhorar. Mas a história nos revela tempos difíceis para uma criança que o Senhor havia feito nascer para salvar uma nação. Será que você acreditaria nisso naquele tempo? Você estava orando, clamando para que Deus libertasse, de repente vem um decreto do rei dizendo assim, toda criança do sexo masculino agora vai morrer. Ô Jesus, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais problemas aparecem. Parece que muitas vezes sua vida não fica assim também. Você já parou para pensar que muitas vezes quando você tenta a consagração, a obediência, ao invés das paredes, das muralhas caírem, elas parecem que ficam mais resistentes à nossa frente? Assim que o povo estava vivenciando. Chorando, porque estavam ali vivendo uma escravidão sem precedentes, e agora chorava a morte das suas crianças lançada no Nilo. Mas clamando. Mas Deus já estava agindo. E manter um menino recém-nascido por 3 meses sem sofrer qualquer dano na época, já foi um grande milagre, nós reconhecemos isso. Deus já fez com que uma criança ficasse escondida por 3 meses, o tempo que a mãe conseguiu Joquebede esconder, para que ela não fosse achada e assim sendo sacrificada. Então Moisés era de fato, como a própria palavra diz, formoso, um menino especial, que Deus iria trabalhar em sua vida de uma forma tremenda e levá-lo para uma grande obra, uma obra de libertação do povo. Uma obra que sairia daquela situação de escravidão para que o povo pudesse ser livre agora para retornar a uma terra prometida, aliança feita com seus patriarcas, para poder adorar o Senhor, coisa que eles não estavam podendo fazer ali no Egito. Então a situação deveria estar tão problemática e sem saída, que até a mãe, Joquebede, num grande gesto de fé, de desespero, como se fosse essa é a última saída, a minha última esperança, colocou ali a criança num cesto, colocou betume, lançou no rio, que é onde seria o berço da sua morte, mas lança ali com uma expectativa que aquele berço pudesse de alguma forma gerar vida para Moisés, e ela joga aquela criança num berço no rio, ao invés de entregá-lo às mãos dos soldados de Faraó. Ela tem uma esperança, ela tem uma convicção, ela tem uma fé, é da tribo de Levi, são dos adoradores. Ela crê em Deus, mesmo estando em situação de escravidão, sofrendo 430 anos, e numa iminência de perder o seu filho, ela tinha esperança que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus é fiel em nossas vidas em todas as coisas, mesmo que pareça estar tão difícil, Deus está agindo ao nosso favor, e o que nós não podemos fazer é desistir de caminhar. Se Joquebede falar assim, não tem jeito não, é muita dificuldade, até 3 meses eu consegui, mas agora, filhinho, mamãe te ama, mas eu vou ter que te entregar para o sacrifício. Não vou fazer isso. Agora eu vou entregar na mão de Deus. É Deus agora que vai te esconder. É Deus que vai prover a sua vida, porque o que eu pude fazer eu fiz. Eu não neguei a minha fé. Agora é Deus que vai cuidar de você. Essa é a fé de Joquebede.
E aquela criança foi lançada no rio, num barco. E o que acontece? Era, na verdade, uma atitude de loucura, né, que estava fazendo, motivada por um gesto de desespero, como nós já falamos. Ou fazer isso ocorria risco sério de ver seu menino morto pelos egípcios. Então, no entanto, Deus já tinha outros planos preparados para Moisés. E o que acontece? Moisés é encontrado pela filha de Faraó, que tomava um banho ali no rio. Viu o cesto, se encantou com a criança que achara e desejou adotá-la. Olha que final. Uma criança que foi lançada à morte, uma criança que estava com decreto de morte, a criança que já tinha os seus algozes preparados para matá-lo, agora Deus coloca essa criança para ser poupada, criada, viver nas mãos dos seus inimigos. Criada, alimentada e educada por aqueles que queriam matá-lo. Só Deus pode fazer isso. Quem poderia, nem Joquebede poderia, na sua razão ou na sua fé, imaginar que Deus iria colocar agora o seu filho para ser neto de Faraó, que decretou a morte de todo menino hebreu. Deus é tremendo. Deus é tremendo. Está difícil? Vai melhorar, confia, espera, aguarda, faz a sua parte, que Deus está no controle perfeito de todas as coisas, e todas as coisas estão cooperando não para a sua vontade, mas para a vontade dEle, que é infinitamente melhor do que a minha ou a sua. Está difícil? Vai melhorar. Vai melhorar. E foi assim que ela achou o cesto. E ela viu, encontrou-se o bebê e quis adotá-lo, né? Então aqueles que queriam matá-lo agora eram portadores de vida. E eu repito, Deus está no controle de tudo. E é soberano no seu governo, e um governo perfeito sobre todas as coisas, sobre toda e qualquer situação. Por mais que você esteja numa turbulência sem precedência, Deus consegue te achar ali e te resgatar e mudar a sua história. Numa turbulência daquela crise que o povo de Deus estava vivenciando, Deus achou Moisés e o fez prevalecer, honrou. Então Deus preparou tudo para que acontecesse de forma que aconteceu. E Ele poderia ter feito tudo diferente, mas não fez. Fez conforme a sua vontade. Então por isso que eu declaro, está difícil? Vai melhorar. Estamos vencendo, irmãos, e agora voltando para os nossos dias, só colocando essa situação do povo de Deus naquela época, extremamente difícil. E agora voltando e falando um pouquinho para nós estamos vencendo um período agora, que pandemia, ainda não vencemos, estamos vencendo. Mas nós que sobrevivemos a isso tudo, nós lembramos bem, está bem recente esse passado, de como foi difícil o início, como foi difícil o meio, como está sendo difícil o final. Dúvidas e dúvidas e dúvidas ainda estamos tendo a respeito desta pandemia. Respostas verdadeiras ainda não temos. Só o tempo dirá o que foi certo, o que foi errado, o que acertamos e o que erramos. Mas se há uma verdade em tempos de pandemia, que Deus olhou para nós e nos achou e nos preservou em tempo de dificuldade. Essa é a verdade e a certeza desses dias. Se no início estava difícil para nós, eu posso declarar que até este momento tudo melhorou. Que é a verdade que nós estamos presenciando. E pela fé, se crescermos na obediência e na santificação, nós vamos ter dias melhores amanhã em relação ao dia de hoje. Mas também agora está surgindo no final dessa pandemia, que ainda não acabou, falo para a igreja, rumores. Rumores de quê? De fome. Pessoas fazendo do lixo o seu almoço, o seu alimento. Rumores de morte. A violência urbana crescendo sem precedência nos últimos dias. A todo momento recebemos um áudio, uma informação de pessoas que estão sendo assassinadas, roubadas, furtadas. Se antes você não conseguia ter o cliente para atender por causa da pandemia, agora você não consegue ter a segurança no seu estabelecimento comercial, porque sempre alguém está à porta para tomar aquele produto, aquele seu lucro no dia, e mais, aquele que vai fornecer o seu lucro, antes de chegar à sua porta, já está sendo assaltado e muitas vezes tendo a sua vida ceifada. É o retrato da violência. É os dias atuais que nós estamos vivenciando. Tempos difíceis, está difícil. Não está fácil.
Nós saímos olhando para tudo quanto é lado e muitas vezes podemos ser surpreendidos. Muitas vezes até dentro da nossa casa, no nosso aconchego, aonde nós nos sentimos seguros, muitas vezes estamos sendo violados na nossa segurança. Se Deus verdadeiramente não vigiar a nossa casa, em vão será todo o nosso trabalho para vigiá-la. Nós estamos na total dependência de Deus no que diz respeito à segurança pública. Estamos vendo isso aí. Nós estamos vendo a questão da inflação, gasolina, alimentos, cesta básica. Algo que assusta, traz receio. Num complexo de final de pandemia, com violência urbana, inflação, e agora vem a questão, que já está presente há algum tempo, desemprego. 40 milhões de pessoas na linha da pobreza. 14 milhões de pessoas desempregadas. É um retrato pós-pandemia, que se nós pararmos para pensar, talvez entraríamos numa depressão, num desânimo, numa tristeza, num choro sem precedente, porque mal conseguimos dar aquela respirada de vencer a pandemia, já estamos enfrentando dificuldades sem precedentes, e que agora atinge não um, não dois, não só aquele que usa máscara ou deixa de usar máscara, não só aquele que vacinou ou deixou de vacinar, mas agora atinge toda uma sociedade sem precedência. Estamos vivendo assim. E, junto a essas questões sociais, nós percebemos também a questão da violência doméstica, a violência contra a criança, a moral da criança, a sexualidade da criança, uma tentativa de fazer com que os nossos filhos não sejam o que nós queremos que eles sejam, mas que a sociedade queira que eles sejam, por imposição. Como se alguém que nunca teve um filho, nunca gerou um filho, pudesse dizer para mim, que fui agraciado por Deus por ter um filho, como que meu filho tem que ser. Se uma criança de 3 anos já pode decidir por sua vida sexual, se ele não pode sequer comprar um prato de comida para se alimentar, e se depende do pai para tudo, então por que o pai também não pode ajudá-lo a vivê-lo conforme a palavra de Deus? Por que estão tentando tirar essa tutela da família, que é consagrada na palavra de Deus? É porque a família destruída faz com que o inferno aumente. Crianças sem o apoio espiritual devido da parte do Senhor são como as crianças que Faraó decretou a morte lançada no rio do pecado, da imoralidade, de tudo que é profano diante de Deus. E não é de hoje que o diabo tenta sequelar e sequestrar as nossas crianças. Porque sabe que nas crianças estão os escolhidos do Senhor. Estão as meninas e os meninos que o Senhor quer fazer novos profetas, novos pastores, novos missionários, novos pregadores, novas pessoas que irão falar de Deus no futuro. Assim como tentaram calar os meninos no Egito, assim tentaram calar Jesus no Novo Testamento, ainda criança, perseguindo e matando as crianças. Porque numa tentativa de que no meio desse podemos achar alguém de Deus que não sobreviverá, então a palavra deixará de ser lançada para a geração futura. Não se engane, querido. O diabo quer fazer com que o seu filho amanhã não profetize, não creia em Jesus. É só isso que ele quer. Ele não quer que ele te abandone, ele não quer que te xingue, ele não quer que ele seja homossexual, deixe de ser, ele não quer isso, não está interessado nisso. Isso é nós que estamos inventando. É uma bandeira nossa, particular nossa. A bandeira do diabo é fazer com que o seu filho não creia em Jesus. Esse é o terror moral que ele quer colocar na sociedade. Porque sem os pregadores da palavra, não há vida, não há evangelho, não há salvação. Só vai existir um inferno verdadeiramente presencial neste mundo. A luz deixará de brilhar. A tentativa maligna ao longo da história foi sempre fazer com que o projeto de Deus não acontecesse na pessoa de Jesus. E agora o projeto maligno mundial até o final do tempo é fazer com que a igreja não faça com que os seus pequeninos cresçam na presença de Deus, que as famílias sejam desestruturadas e nossos filhos sejam lançados ao Nilo, aos crocodilos, para que eles não testemunhem e não libertem o povo de Deus desse mundo tão distante do Senhor como estamos vivenciando hoje. Está difícil? Vai melhorar,
Porque eu creio que não vai faltar profeta na casa de Deus. Porque Deus está trabalhando para que os nossos filhos vençam o mundo. Não tema pai, não tema mãe, seu filho é de Deus. O diabo não vai tocar nele. O diabo não tocou em Moisés, não tocou em Jesus, não tocou em tantos homens do Senhor ao longo da sua existência, porque Deus tem como protegê-lo, mesmo que a situação pareça difícil e sufocante a nossa fé. Deus vai preservar o seu povo até o último dia que Ele achar necessário nessa humanidade. E os nossos filhos fazem parte da história de Deus para a salvação de muitos. Por isso que Ele te deu, por isso que Ele te honrou. E seu filho continuará com o Senhor. Não tema, porque há a promessa de Deus para a sua casa. Tempos difíceis estamos vivendo, e está difícil, mas eu creio que vai melhorar. Mas eu creio que se hoje está difícil, amanhã será melhor. E Deus ainda tem plano para nós, Deus tem o controle perfeito de tudo. E Ele tem mandamentos aí que eu chamo a atenção da igreja, mandamentos geradores de milagres, que se obedecidos, o deserto, as dificuldades, irão se transformar em mananciais, em lugar de vida. Eu creio. Nós, como cristãos, quando olhamos uma realidade tão obscura como essa, não podemos enxergar isso como verdade absoluta. Não podemos trazer isso como verdade absoluta. Como se isso não tivesse jeito. Tem jeito sim. O que o mundo e o diabo quer dizer para nós, que nós não temos como mudar a história. Nós temos como mudar a história em nome de Jesus. A verdade é que vai haver mudança na história, porque Deus tem o controle da história. E nós somos aqueles que vamos levar essa mensagem transformadora às nações, aos lares e à família. Então, na dificuldade, poderemos viver a facilidade de viver. Está difícil? Vai melhorar. E o primeiro recado de Deus ao seu coração: se prepara hoje para vencer amanhã. Não espere amanhã para se preparar diante do Senhor para a guerra. Não faça aquela promessa do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro de todos os anos. Esse ano, se Deus quiser, eu vou fazer um regime. Já passou o ano, eu engordei 10 quilos. Esse ano eu vou me dedicar àquele curso. Passou o ano e o curso você nem fez. Sabe aquelas promessas de final de ano? Que aí depois no dia 1º de janeiro, é férias, verão, vou esperar acabar o verão primeiro, e depois do verão eu começo. Acabou o verão, já vem a maré de março, depois... E passou o ano, você não fez. Então a santificação e a sua obediência, comece a se preparar para o dia de amanhã, hoje diante do Senhor. Hoje é o dia da preparação. Deus te trouxe à casa do Senhor hoje, para sair daqui preparado hoje, para enfrentar a dificuldade de amanhã, e ver o seu amanhã melhorar para a glória de Deus, para a nossa alegria, independente do que vai te aguardar nas primeiras horas do dia. Deus vai estar presente com você, e é hoje que você precisa se preparar para isso. Hoje é o dia da preparação. É o dia do encorajamento, é o dia que você se encontra com Deus e você fala: é contigo que eu vou ficar, Senhor. É o dia que eu vou te abraçar e vou te segurar, que se dane o mundo, porque eu quero estar com o Senhor em todo momento da minha existência. Hoje é o dia da preparação. E você vai olhar isso na história da palavra de Deus, lá em Josué 3,5. Coloca para nós aí na tela, por favor, querido. Josué 3,5, muito conhecido na história do povo de Deus. Disse Josué ao povo, completa a igreja: santificai-vos, porque amanhã... Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã... Então, se você quer colher as maravilhas do Senhor amanhã, o dia da preparação, da santificação é hoje. É agora. E ali, se você olhar toda aquela história, você vai ver que Deus vai falar com ele. Está aqui, ó, a palavra, Josué. O que eu entreguei a Moisés, o que eu fiz por Moisés, vou fazer por você. Se você não desviar nem para a esquerda nem para a direita, e se você ensinar e praticar tudo isto que está escrito, assim como eu fui com Moisés, assim serei também com vocês. Então, santificar. E santificar nos leva a uma consagração à palavra, à luz das Escrituras, e não à minha filosofia, à minha vida e ao meu estilo de vida. É como se eu sacrificasse o meu prazer, para ter um prazer maior com a palavra de Deus, acima de todo o tempo. Isso é hoje, é agora, é santificação, é consagração. A consagração de hoje nos leva à santificação, e a santificação transforma o amanhã,
porque nos aproxima de Deus. E o que nós precisarmos, no que diz respeito ao agir de Deus, de forma coerente ou, quem sabe, perceptível aos nossos olhos, Ele vai fazer. Mas se não for coerente nem perceptível, Ele também já está fazendo, porque Ele é Deus, Ele trabalha em todo o tempo, Ele não descansa, Ele não dorme. Ele está atento à oração, ao meu gemido, à minha dor. E é por isso que de uma luta a outra nós vamos saltando e vencendo e rompendo e chegando sempre ao final da nossa caminhada. Porque Deus tem nos acolhido e nós temos um desejo tremendo de continuar presente diante dEle, independente da situação que por acaso estejamos vivenciando. Quando nós olhamos também para esse momento oportuno da história da palavra do povo de Deus, nós vamos ver Moisés jejuando. 40 dias. Ele recebeu das mãos do Senhor a lei. E quando ele fica ali 40 dias jejuando com o Senhor no monte, ele está trocando toda a sua existência material e se colocando a priori, priorizando o espiritual diante do Senhor. Quando ele sobe ao monte para receber as tábuas, ele deixa todo o povo, toda a sua casa, ele deixa tudo que pertencia à sua existência. E agora fica somente perto de Deus, recebendo tudo que é necessário para a sua existência. Fica lá 40 dias. E tem um ponto interessante nesse momento de Moisés com Deus, que quando nós aproximamos com Deus, dá uma doideira na gente tão grande que a gente não quer sair mais de lá, não. A Bíblia fala que ele estava jejuando, mas o Espírito alimenta, fortalece. E se Deus, num certo momento, não parasse e falasse assim, Moisés, vamos fazer o seguinte, cara, desce, porque o povo não conseguiu te esperar de volta. E começaram a pecar de novo. Fizeram um bezerrinho lá. Estão lá festejando um bezerro, cara. Deus que chamou a atenção de Moisés. Falou assim, então desce, Moisés, porque o povo pecou. Você está aqui no bem bom, está comigo, está legal, mas o povo está sambando lá. Está na Sapucaí. Está lá no pagodão dos hebreus. Festejando a carne. Imitando o povo que o escravidou o Egito, com seus deuses, feito por mão de homens, à base de ouro e prata. Já esqueceu de mim, Moisés. Então desce. Moisés estava tão bem com Deus, que esqueceu de toda a sua rotina na terra. Isso é consagração, irmãos. Isso é buscar a Deus. E deixar Deus sinalizar para nós os problemas que temos que resolver. Não eu tentar resolver aquilo que Deus ainda não colocou no meu coração para resolver. Desce agora, Moisés. Fica aqui mais não, que cansou, viu? E diz o texto que ele voltou, quebrou as tábuas, admoestou, fez o que tinha que fazer. Depois voltou, ficou mais 40 dias com Deus lá em cima. Glória a Deus. Consagração. Você está disposto a ficar com Deus, querido? Diante das tribulações, da dificuldade, mesmo que você se aproxime de Deus, e quando você olha para trás, está tudo nublado, está tudo difícil, complicado. Mas você está falando, Deus, eu estou tão perto de Ti, e as coisas que são da minha responsabilidade estão numa turbulência, está tudo desorganizado no universo. Acalma o seu coração e permaneça perto de Deus na sua consagração, na sua santificação, que Deus vai te mostrar o que você tem que fazer e como fazer na hora que tem que fazer, e vai te dar o resultado perfeito de todas as coisas, porque você está com Deus, você está na melhor companhia, você está no melhor que você pode obter da sua existência, em toda a questão da sua existência. Ele foi alimentado por essa aproximação de Deus. E assim pôde mudar a história do povo de Deus em pleno deserto, onde um deserto que as pedras geravam água, aonde um deserto recebia pão, aonde um deserto não machucava os pés, aonde um deserto não sucateava as sandálias dos seus pés, um deserto que a sua caminhada se tornava perfeita, porque Deus ia à frente, Deus era a retaguarda, Deus era aquela sombra ao meio-dia, Deus era aquela chama à noite, Deus conduzia o povo, porque o povo estava diante dele, e se estava difícil, caminhava por uma melhora, mas a caminhada da melhorava, passava por uma obediência, por uma consagração, e passava também pelo deserto. Tem gente que quer melhorar sem deserto. Tem gente que quer de Deus vida mansa. Né? Até na fé. Ora por nós. Vai na igreja hoje? Ora lá por nós. Então agora com o WhatsApp, irmão, ora por nós. Mas cadê o culto de oração? Cadê a sua presença com Deus? Cadê a sua proximidade com Deus?
Cadê a sua caminhada ao encontro de Deus? O que você tem sacrificado da sua vida material para estar com Deus, querido? Para chegar na casa de Deus, ter um encontro com Deus aqui. O WhatsApp agora é melhor. Tem gente que fica mais nervoso se cair o sinal da internet do que levantar e caminhar até a igreja. Oxe, caiu a internet. Mas tem 2 pernas, 2 braços, cheio de saúde, está alimentado. Já caiu a internet, que pena, não veio ver o culto. Bom, vou ver a TV mesmo, fantástico. Você que está em casa está prestando atenção nisso, né? Então tá bom. Dá para virar a câmera para o povo ver como é que a igreja está bonita hoje aqui? Dá? Fala que tem gente que está saindo de casa para vir para a igreja. Aí, ó, está linda a igreja hoje, está uma benção, glória a Deus. Mostra aí, mostra para esse povo que está em casa aí. Dá um like para o povo aí, gente, que está em casa. Vem aqui domingo. Estou te esperando, hein? Segunda, aliás, a igreja está segunda, terça, quarta e quinta aberta. Tá? Sábado também à noite. Missão na igreja, glória a Deus, 7h30, hein? Estou já fazendo a propaganda, viu? Tranquilo. Pode orar, volta para cá agora para nós. Isso. Deu um like para eles? Tá. Domingo que vem a gente fala assim, vem. Vamos lá, segundo ponto. Então, o primeiro ponto, vocês lembram? Se prepara hoje, vamos nos preparar hoje para vencer amanhã, hoje é o dia da preparação, da consagração, da santificação. Mas como santificar? Como nos preparar? Está difícil? Vai melhorar. Nós precisamos ter a santificação, é necessário trazer frequentemente, presta atenção nisso, igreja, trazer frequentemente as orientações da palavra de Deus ao nosso coração. Tenho muitas, inúmeras, de preferência de Gênesis e Apocalipse. 66 capítulos bíblicos, 66 livros bíblicos. É tudo isso que precisa ser encaixado no seu coração e na sua mente. Como não dá para a gente ler a Bíblia hoje no culto toda, eu separei um exemplo, vamos dizer assim, quase próximo da totalidade do que a Bíblia expressa para nós depois do Salmo 119. Então, se você quer saber o que a Bíblia representa para nós, lê o Salmo 119 todo. Várias linguagens, várias traduções, você vai ver que bênção que é a palavra de Deus para a sua vida. Salmo 119. Fora do Salmo 119, eu consigo trazer, em nome de Jesus, que, em primeiro lugar, para que a santificação aconteça, eu preciso ter a palavra de Deus baseado no Salmo 1, que diz assim, bem-aventurado, não sabemos direito quem escreveu o Salmo primeiro, se foi Davi ou se foi outro, mas está na Bíblia de Deus. Bem-aventurado o homem, completa a igreja. Primeiro versículo, que não anda no conselho dos ímpios. Olha só, primeira atitude. Quem são os ímpios? Aqueles que não temem a Deus. Então esse conselho, joga fora. Pode ser a sua esposa que não crê em Deus, te deu um conselho, não creia. Pode ser o seu marido que é ímpio, não crê em Deus, não creia naquele conselho. Pode ser o seu filho, o seu vizinho, o seu professor, até o seu pastor, que se não pregar a luz das Escrituras, é ímpio. Não creia. Você é feliz crendo em Deus e no conselho que vem de Deus. E o conselho está na palavra de Deus. Olha o outro não se detém no caminho. Quantos hoje não conseguiram chegar na casa do Senhor? Não é só na nossa igreja não. Porque pararam em algum lugar para conversar com pecadores. Ou foram em lugares de pecadores. Se reuniram com pecadores. Pastor, só fui fazer uma compra de alguém que estava fazendo aniversário com urgência. Mas tem que ser no domingo, na hora da escola dominical, ou na hora do culto à noite? Tem que ser esse dia que você vai aonde os escarnecedores se reúnem e te convida a se afastar de Deus, e aonde você não vai ouvir nada de Deus. E como é que você vai se santificar se você está na roda dos escarnecedores? Você diz, não, eu não vou, porque eu quero ficar com o povo de Deus, eu quero me alimentar com Deus, essa santificação. Você rejeita isso. E fala mais, não se detém nos caminhos pecadores, nem se assenta nas rodas, nem pede para descansar, nem pede água. Se está com sede, sai fora. Vem para a igreja beber água na igreja, com os irmãos. Vem se assentar aqui com o povo santo de Deus. Aí você começa a mudar a sua mente, você começa a fechar os olhos para o mundo e abrir os seus olhos para as coisas de Deus. O que tem nos roubado a santificação, a consagração e a preparação para obter dias melhores no amanhã é porque estamos sendo impregnados com maus conselhos e orientações de pessoas que não temem a Deus, que não têm respeito por Deus, que não estão se transformando nas coisas de Deus, profanando a família, profanando a Bíblia, profanando a igreja, o nome do Senhor Jesus. Está voltando o carnaval, vai ver como nós vamos ser agredidos pelas musiquinhas de carnavais.
E vamos ficar impregnados com isso. Então desliga esse som mundano, desliga aquela rádio mundana, desliga aquela TV mundana, desliga aquele jornal mundano, desliga aquelas notícias que não contribuem para você e que só faz propaganda do inferno na sua casa e que te aquece e te preenche de coisas malignas todos os dias, onde você vai dormir, perde o sono em pensar de tantas coisas demoníacas que agiram naquele dia na sua vida, porque você não teve tempo de se consagrar a Deus e pensar nas coisas de Deus e se aproximou desse mundo infernal que está à nossa volta em todo o tempo. Lembra do início? Obediência e consagração. O amanhã será melhor em meio às tempestades. Ele é feliz evitando todas as possibilidades de pecar contra Deus. Isso é santificação. O segundo versículo, antes, veja bem, igreja, antes seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei, o que faz? Dia, forte igreja, dia e noite. Ao levantar, ao sentar, ao andar, ao caminhar, ao brincar, ao sorrir, a cantar, ao chorar, ao lamentar. Não há espaço para meditar em outra coisa que não seja a palavra de Deus. E como meditar na palavra de Deus se ela está empoeirada no seu coração? Se ela está trancada no armário da sua casa? Que se você já não lê ela há muito tempo, então não medita, você não lembra mais os versículos da Bíblia, você não decora mais o Salmo 23, a oração do Pai Nosso, o Salmo 1, o Salmo 133, você não sabe mais dizer o primeiro versículo da Bíblia e não sabe qual é o último versículo da Bíblia, você não sabe mais nada de Bíblia, porque você sabe tudo do tempo e do mundo presente, mas aquilo que Deus quer que você guarde e medite todos os dias, para que o amanhã seja melhor do que hoje, você esqueceu. E só lembra que tem que ler quando tem que chegar na igreja, alguém fala, vamos abrir a Bíblia. E agora, graças a Deus, a tecnologia está ajudando, né? Senão onde fica a Amós? A Amós já foi. Ai, meu Deus, onde está? Não sabe mais. Esqueceram. Antes o seu prazer está na lei. Define prazer para o seu coração agora, querido. O que te traz prazer? Não precisa falar para mim não, só para você, no seu coração. O que te traz prazer? A palavra de Deus tem que ser mais prazerosa do que isso que você pensou. Ela tem que ser o seu primeiro prazer no seu coração. Aí você está preparando hoje, se consagrando hoje, para ter dias melhores amanhã. Mas o salmista continua. Meditar na palavra em todo o tempo, dominando os nossos pensamentos, sentimentos carnais que nos levam ao pecado. Assim estaremos negando o velho homem, né? Sepultando aquele velho homem, e estaremos nascendo para uma nova vida diante de Deus, e crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Mestre, não te importas que pereçamos? Aí Jesus olha para nós e fala assim, por que você está com medo? Cadê a sua fé? E depois Jesus acalma o mar, sabe o que os discípulos falam? Quem é este que até o mar e o vento pode acalmar? Caminhando com Jesus. Jesus falou, toma o barco e vamos para o outro lado. Significa que Jesus falou assim, nós vamos chegar do outro lado. Não importa o que vai acontecer no caminho, nós vamos chegar. Mas a tempestade chegou e eles ficaram o quê? Apavorados. Sabe por quê, queridos? Porque agora eles eram o alvo da tempestade. Não eram mais as pessoas que Jesus estava assistindo, agora eram os discípulos, que eles estavam ali vendo a morte de perto. E aí, temeram, aí perderam a fé, e aí deram um testemunho que não conhecia Jesus ainda. Quantos estão aqui hoje que ainda não conhecem Jesus? É só a dificuldade de chegar e não conhece mais Jesus. Não sabe que Ele pode resolver, que Ele pode verter, que Ele é o dono de todas as coisas, Ele é o Todo-Poderoso. Logo vem o medo, logo vem a tristeza, logo vem a desistência, logo vem a forma de querer achar um culpado pelas tragédias da minha vida. E esquece que Deus está no seu barco, mesmo que esteja dormindo, Ele é Deus. Ele falou, vamos para o outro lado, nós vamos chegar no outro lado. Que vem a chuva, que vem o mar, que vem as dificuldades. Eu estou com Jesus, eu estou perto de Jesus, eu estou meditando na sua palavra, eu creio na sua palavra, eu estou me santificando, eu vou vencer, eu vou chegar do outro lado. Então vou passar a tempestade. E tudo vai melhorar se tiver difícil. Oh, glória a Deus. Acorda Jesus não, deixa Jesus dormir, que Ele trabalha pra caramba. E se Ele está dormindo aí do seu lado, meu filho, durma também. Não tenha vergonha de dormir perto de Jesus. Eu só não quero que você durma longe de Jesus. Aí... Mas se você deitar pertinho de Jesus,
Que venha o mar, que venha o vento, que venha todas as coisas. Nós vamos chegar do outro lado. Vamos chegar do outro lado. E aí diz o seguinte, o salmista, próximo versículo. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem é o quê? Agora termina para mim o versículo. E tudo será o quê? Quem é esse que será bem-sucedido amanhã? Quem está hoje tendo um encontro com Deus, santificando-se, preparando-se, consagrando, meditando na palavra de dia e de noite, desejando a presença de Deus na sua vida. Tudo, quanto Ele fizer ou fará, ou tudo que Ele vier nas suas mãos, dará certo. Eu creio que está difícil, mas creio que vai melhorar para aqueles que obedecem e para aqueles que meditam, se santificam, se consagram no Senhor. Hoje, toma essa decisão. Não termos tempo para pensar em outras coisas que não seja meditar na palavra de Deus. Isso é santificação, comprometimento. É certeza de dias melhores, com a graça de Deus em nossas vidas. E eu quero encerrar com o último ponto. Está difícil? Vai melhorar. Primeiro, hoje é o dia de tomar a decisão. Dia da preparação. Segundo, a santificação passa pela obediência e passa para que nós possamos pensar e também meditar na palavra de Deus todos os dias, em todo momento da nossa hora. Não dá margem para o diabo na nossa mente e no nosso coração. Não dê margem. Resista. Inculque na sua mente e no seu coração a palavra de Deus. Está lá em Deuteronômio 6. Inculcar no caminho, nos umbrais da porta, andando pelo caminho, os amigos, na mão, na testa, onde for. Escreva a palavra de Deus. Eu costumo dizer, quando eu lembro disso, irmãos, antes de entrar no último ponto, um lembrete. Hoje parece que a palavra de Deus virou cafonice, brega. Vocês já pensaram nisso? O pessoal que tomou a terceira dose aí vai lembrar. Nós entrávamos numa casa, há um tempo atrás, e nós tínhamos sempre assim a referência de Deus, uma palavra, um versículo, os pratos, talheres, quadros, Santa Ceia, Arca de Noé, caminho largo, caminho estreito. Tinha gente que era Apocalipse na sua casa. Você já entrava ali, já viu o Apocalipse pintado, escrito na parede. Um caminho largo indo para o inferno, um caminho estreito indo para o céu. Só daquilo aí você já sabia. As casas dos cristãos eram conhecidas pelos versículos, então aquilo ficava inculcado na cabeça dos nossos filhos, dos pais, das visitas, de tudo que entrar na nossa casa. Opa, aqui é uma casa de quem salva. Aqui tem um quadro da Arca de Noé, Noé salvando a família, salvando a humanidade. Opa, ali já tem o Apocalipse. Quem lembra disso aí? Levanta a mão aí. Oh, tem muita gente da terceira idade aqui, né? Que bom. Quem nunca viu isso numa casa cristã? Levanta a mão. Quem nunca viu isso? Aí. Na sua casa tem alguma coisa que lembra que você é cristão? Que alguém possa passar na rua, ou quem for lá fazer um serviço, consertar lá a sua internet, e olha assim, pelo que vê dentro da sua casa, fala, opa, aqui tem um crente. Sabe por que não tem? Porque é cafona, é brega. Ser crente é brega, é cafona, é ultrapassado, é vencido. Mas são os bregas ultrapassados e vencidos que vai gozar a eternidade no céu. Os moderninhos, os redondinhos da escola, vão ser facilmente assoprados para o poço do inferno. Foi. Agora, os quadradinhos, para ir para o inferno, tem que aguentar empurrar. Porque para empurrar uma roda quadrada, então eu prefiro ser quadrado do que ser redondo. Porque quadrado é mais difícil para ir para o inferno. Agora, redondo vai facinho, facinho. Só um ventinho. Foi. Olha para dentro da sua casa e vê que se tem alguma coisa de Deus lá dentro, tá? E começa a vigiar. E não tenha vergonha de falar para os outros que você é de Deus. Assuma que você é de Deus em todo o tempo. Já foi tempo que nós usávamos camiseta. Deus é fiel, né? Para a igreja. Botava até uma faixa na testa. Hoje tudo isso acabou. Se você sair por aí com a camisa dizendo, posso orar por você, todo mundo fala, ih, você não anda porque está com medo de ser apedrejado na rua, alguma coisa assim. Nós estamos muito escondidos. Muitos limitados, amedrontados. Parece que o errado somos nós. Parece que quem está fazendo a coisa mais vergonhosa do mundo somos nós cristãos.
pela nossa tamanha timidez, pela nossa covardia espiritual na sociedade. Enquanto nós temos um Deus tão grande por nós, e nós muitas vezes acanhados diante de uma sociedade perdida e já vencida pelo poder de Jesus, pelo sangue do Cordeiro na cruz, já derrotada. Ela não vai perder, nós já perderam a guerra, e nós já vencemos. Então nós que temos que dar sinais de vitória e não sinais de derrota. Eles estão dando sinais de vitória, enquanto nós estamos dando sinais de derrota. E nós temos que dar sinais de vitória, e eles têm que reconhecer que eles são derrotados, em nome de Jesus. Eu encerro dizendo o último ponto, que está difícil, mas vai melhorar. Já temos a promessa de Deus que Ele sempre estará nos conduzindo, se nós andarmos na obediência dos seus mandamentos na consagração. É promessa, gente. Ele não nega essa promessa, Ele não falha na promessa. Se Ele prometeu que vai te abençoar e caminhar com você, Ele vai cumprir. Não importa o tempo que você está vivendo, não importa a dificuldade que você está passando, não importa o ambiente que você esteja vivenciando, Deus vai agir poderosamente da sua vida. Deus te acha lá e muda a sua história de uma forma tremenda. E eu quero voltar aos Salmos de novo. Salmo 23. Ele fala ali do bom pastor. Ele está à nossa frente, mesmo que o caminho pareça ser um caminho de morte. Ele nos promete que nos conduzirá para os pastos verdejantes, junto às águas de descanso. Eu terei refrigério em todo o meu tempo, mesmo que seja tempo de uma caminhada extremamente ruim, mesmo que seja tempo de uma caminhada extremamente boa. Eu terei sempre a companhia do bom pastor, creia nisso. Deus não te abandona na sua luta. Deus não te abandona no seu tempo, na sua história. Deus se faz presente. A Bíblia registra que até mesmo numa fornalha, Ele fez questão de entrar e passear com os homens de Deus. Ele se fazia presente, Ele se apresentava diante da batalha. Ele prometeu a Moisés que a partir daquele momento das guerras dos Amalequitas, Ele estaria diante de todas as batalhas diante do Senhor. Ele seria a bandeira do povo de Deus, estaria à frente e atrás, a retaguarda, mostrando, anda, para, caminha, vou contigo. Ele é o bom pastor. E quando eu creio nesse bom pastor, eu sei que mesmo que a situação esteja tão nebulosa, tão difícil, Ele está me guiando, e guiando com objetivo, para os pastos verdejantes, para as águas de descanso, para um lugar de refrigério. E nesta caminhada de dificuldade, Ele diz assim, nada nos faltará. Vai melhorar. Vai melhorar. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Porque o bom pastor continuará à frente das suas ovelhas. E ninguém faz com que esse pastor saia de lá. O lugar é dele, é vitalício, é eterno. Ele se colocou, ele se propôs a ser o nosso pastor. Ele não foi escolhido por vontade humana, mas ele projetou. Ele colocou isso a si mesmo, criou a responsabilidade para si mesmo e nos colocou diante de um caminho que, se nós obedecermos, nós vamos ter todos os privilégios desse pastor, tudo que ele tem do melhor para o seu povo, em todo o tempo da nossa existência. Por isso, quando o servo do Senhor, as ovelhas do Senhor, se encontra no olho do furacão, ele consegue ver o bom pastor e dizer, opa, eu vou chegar do outro lado, vai melhorar, não vou parar, não vou desistir. Não vou ser vencido, não vou ser derrotado. Eu vou chegar do outro lado, porque hoje é o dia da minha preparação, da minha santificação. Hoje é o dia da minha consagração. Hoje é o dia que eu vou falar para o Senhor, eu vou obedecer. Hoje eu vou dizer ao Senhor, eu vou te enxergar à minha frente. Não temerei mal algum que andar diante de mim. Mesmo que seja um caminho de morte, de dificuldade, extrema dificuldade, eu vou vencer e tudo vai melhorar. Mesmo que pareça estar tão difícil. E como uma frase usamos muito aqui ano passado, mesmo que não pareça existir um caminho, Deus mostra um caminho para nós. É assim. É assim. Eu creio que se tivermos que passar mais uma vez pelo deserto, tendo em nós hoje um desejo de consagração e santificação, o deserto será para nós um lugar de vida. Isso vai deixar o inferno doidinho com a gente. O diabo vai ter que pensar em outras estratégias. Que ele vai olhar para esse inferno deste mundo e vai ver um povo jubilando e cantando como se nada tivesse acontecendo de ruim com ele. Ele vai ter que voltar naquela reunião celeste lá que teve lá com Jó, para provocar a vida de Jó e falar assim, olha Deus, tudo bem, eu aceito provocar o seu povo lá, mas me dá uma chance, porque aquele povo, tudo que eu faço,
Eles estão rindo, estão cantando, estão sorrindo, estão vibrando, estão te louvando, estão na igreja, estão trabalhando, estão pregando. Eles não desistem do caminho, eu já não sei mais o que eu faço. Eu já mandei pandemia, eu já tentei destruir a família, eu já botei novela, a internet, já fiz tudo o que tem que fazer para destruir toda a sociedade. Mas tem um povo lá que não quer sair da sua obediência. É um povo quadrado, é um povo antigo, mas é um povo que não consegue sair da tua presença. Tem o desejo de andar contigo. Não te larga, então, Senhor, abandona eles para que eu possa fazer com que eles sinta de fato as dificuldades e perca as esperanças no Senhor. E eu só posso fazer isso se o Senhor abandonar, porque eles não vão te largar. Ou o Senhor abandona o seu povo, ou eu não consigo destruir eles. Então, acabou a minha briga aqui. Deus vai falar com ele: meu filho, você pode fazer com o meu povo o que você quiser, mas eu jamais abandonarei o meu povo. Eu jamais abandonarei o meu povo, porque eu amo o meu povo. E eu sou Deus para ele em todo o tempo da minha existência. Então vai estar fazendo o seu trabalho, porque o inferno já está pronto para você. Agora o meu povo vai herdar a terra. Vai entrar na terra prometida. E cantando, jubilando, porque está difícil hoje, mas amanhã vai melhorar para sempre, sem possibilidade de tristeza e de lágrimas, de sofrimento. Vai ser algo eterno, um refrigério perfeito para toda a eternidade em nós. Porque nós caminhamos no propósito de hoje, nos consagrarmos, andarmos na obediência e olhar e ver Jesus em todo momento da nossa existência, comandando, nos guiando, nos libertando, nos provocando a viver a plenitude do Espírito, a santificação, a consagração, porque senão ninguém verá Deus, mas nós vamos vê-lo e senti-lo aqui na terra e vê-lo como Ele é na eternidade para todo sempre. Está difícil, mas vai melhorar, e amanhã eu garanto a você, em nome do Senhor Jesus, quando você acordar, você vai falar assim: hoje será o melhor dia da minha vida, porque o bom pastor vai me guiar, e eu vou meditar na tua palavra, eu vou santificar, eu vou me consagrar. Não vai ter mais espaço para o mundo no meu coração, na minha casa, na minha mente. Eu serei plenamente, 100% Jesus na obediência. Amém?